CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG nos grandes bancos privados do país. A maioria das instituições brasileiras já tem plataformas de sustentabilidade robustas e agora, durante a pandemia do coronavírus, elas têm priorizado a agenda de governança ambiental e social. Eu converso agora com Karine Bueno. A Karine é superintendente de sustentabilidade do Santander Brasil. Karine, que prazer recebê-la aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana. Uma alegria estar aqui com você. Um prazer. Prazer é o meu. Karine, os bancos hoje ainda questionam aquele aparente paradoxo de que rentabilidade não combina com sustentabilidade, ou essa questão já está superada? Olha, Rosana, eu digo que não só os bancos, né? Mas o que a gente tem visto também em termos de fundos de investimento é que hoje, além de não se questionar mais, é lógico que essa pergunta aparece, né? É lógico que a gente tem que sempre, quando está pensando numa iniciativa ESG, pensar sobre isso. A rentabilidade é extremamente importante porque é o que deixa, enfim, o produto, qualquer que seja ele, em pé financeiramente. Mas eu acho que hoje a gente tem muitos números, na verdade, principalmente quando a gente olha para o mercado de fundos ESG, que já mostram, né, que as carteiras ESG, geralmente elas têm uma performance melhor do que as tradicionais, né? Então, seja por questões de governança, seja por questões ambientais ou sociais, esse conjunto, né, da obra e de uma boa gestão, a gente tem muitos números que já mostram, na verdade, que tem uma performance melhor, né? Eu acho que sim, isso ainda é uma discussão, né? Para ser honesta, acho que ainda se tem, às vezes, a dúvida com relação a isso, mas que cada vez mais os números mostram que o mito, né, o mito vai se desfazendo. A gente tem uma experiência aqui bem rapidinha aqui no Santander, que eu acho que é interessante mencionar. A gente tem um produto de financiamento de placas solares, né? E é um CDC, um produto normal, uma carteira de crédito, um produto bem tradicional do sistema financeiro. E a gente tem o mesmo produto, que é um CDC para veículos, né? Então, o produto de solar, ele, na verdade, ele tem uma inadimplência menor, né? Então, ele tem um resultado melhor financeiro para o banco, inclusive. Né? Então, assim, nossa, é muito descolado, é muito diferente. Não, não é muito diferente, não é muito descolado, mas é melhor. Né? Então, seja pela questão de inadimplência, mesmo operando, às vezes, com taxas um pouco mais baixas, ele tem um resultado melhor. Então, acho que é muito interessante a gente que trabalha também com a questão de sustentabilidade ter esse vetor econômico muito presente e comprovando com números também que isso, de fato, vai deixar de ser um mito. Até porque um dos pilares da sustentabilidade é exatamente o do lucro também. Não adianta ter impacto ambiental e social se você não consegue se viabilizar financeiramente. Agora, Karine, você disse que hoje esse mercado da sustentabilidade está se provando cada vez mais atraente, porque ele tem realmente dados que comprovam que ele pode ser mais lucrativo do que o tradicional. Só que a gente nota que, pelo menos no início, me parece que esse novo olhar voltado para a sustentabilidade foi algo impositivo. E isso eu menciono a atuação do Larry Fink, que é tido aí como guru do mercado financeiro e que foi taxativo em uma das suas cartas anuais, dizendo que as empresas que não se adequassem ao sistema ESG estariam fora do jogo. Eu acho que tem um pouco de tudo, né? Quando a gente olha para a trajetória e, enfim, a gente conversar um pouco sobre isso. Eu tenho 20 anos nessa temática de sustentabilidade, começa com responsabilidade social, passa a sustentabilidade, se torna ESG. Então, acho que tem um pouco de tudo aqui, né? Tem empresas que, de fato, olham para o seu modelo de negócio, percebem que esse é o diferencial que ela pode ter. Agora, com certeza, toda a questão, não só, né, da visão do investidor, como você trouxe com as cartas do Larry Fink, né, não só a última, mas ele já vem há alguns anos também falando sobre isso, e a última foi com certeza a mais enfática aqui na questão de mudanças climáticas, quanto à questão dos reguladores, né, acho que tem um papel importante aqui. Né, então, você pegar tudo que está acontecendo também na Europa, e o mercado financeiro é um mercado extremamente regulado, né, mesmo aqui no Brasil, com as discussões do Banco Central, né, da questão de mudanças climáticas fazer mais parte da gestão. Então, com certeza, esse é um motivo bastante importante, Rosana. Agora, o que a gente vê também é cada vez mais o mercado também consumidor, não só consumidor pessoa física, isso acho que a gente tem uma grande oportunidade ainda de avançar, né, em como a gente, como consumidor, olha para esse ponto, mas principalmente empresas que são exportadoras, por exemplo, que operam com empresas no mercado europeu e que têm a boa governança das questões ESG, como
critério base também para você acessar e ter um valor, na verdade, no seu produto ou um valor na tua negociação comercial. Então, eu acho que também essa questão dos mercados, e principalmente, de novo, o que a gente vê acontecendo desde a Europa também, né, cria uma certa necessidade das empresas também se mobilizarem. Mas, de novo, eu acho que dentro, né, de todo esse conjunto, aí, quando a gente está falando de mercado, quando a gente está falando de empresa, eu acho que cada vez mais também tem empresas que percebem, né, que essa transição é necessária, que precisa mudar o modelo de negócio, que aqui tem muita oportunidade, de fato, de se fazer diferente. E, logicamente, ali um grupo também de empresas que já nascem com essa vertente de impacto, né, que nascem já com essa missão aí de criar impacto, que eu acho que cada vez mais também a gente vê esse mercado crescer. Vou aproveitar então sua expertise como grande estudiosa do assunto, né? Mais de 20 anos aí pesquisando sustentabilidade, para te perguntar sobre a Cúpula do Clima, realizada semana passada, cujo anfitrião foi o Joe Biden. Ele é um entusiasta da sustentabilidade, quer reformular todo o modelo energético dos Estados Unidos, acha que essa transição para uma economia de baixo carbono vai gerar oportunidades para muitas pessoas, só que as tecnologias existentes hoje ainda não dão conta dessa demanda para a gente, de fato, ter uma economia de baixo carbono. A sua avaliação qual é? Você está otimista nesse sentido? A gente vai conseguir inovar a ponto de chegar até 2050, de fato, neutros em carbono? A gente precisa ser otimista, né, Rosana? Acho que não tem muita... Eu brinco, eu acho que a gente não tem muita opção nesse caso. Mas fora a brincadeira, eu acredito que sim. Eu acho que hoje tem, eu acho que essa percepção global, né, e no setor privado, inclusive, que a gente tem que pensar, de fato, na transição e tem que pensar em novas rotas tecnológicas para menos emissões, né, e para conseguir zerar. Eu acho que ainda tem muito dado que precisa ser levantado, precisa ser estudado, né, as metas baseadas em ciências que a gente fala. Então, eu acho que tem muita metodologia que precisa ser desenvolvida nesse caminho, né. O próprio Santander, a gente, como grupo, assume o compromisso de ter emissões líquidas zero, né, que a gente chama de net zero até 2050. Então, tem coisas que a gente já faz hoje, que a gente está implementando, que a gente está melhorando em termos, né, de metodologias, e tem muita coisa que a gente também ainda vai ter que descobrir, enfim, no caminho, né, e para, de fato, ter essa visão baseada em ciência, para, de fato, a gente ter uma redução efetiva na questão das emissões. Mas eu acho que cada vez mais, assim, eu acho que não só essa discussão macro, mas também no meio empresarial, cada vez mais empresas assumindo seus compromissos de carbono neutralidade, enfim, que nome que a gente possa dar aqui, e isso vai gerando, de fato, uma necessidade por tecnologia, né? Então, por isso que eu concordo, assim, tem muito investimento que vai precisar ser feito, tem muita coisa nova que vai precisar ser descoberta, né? E o quanto que a gente pode capturar também dessas oportunidades aqui, desde o Brasil, o setor privado, enfim, e de novo, aprendendo e se reinventando em termos de processo produtivo, e de novo, né, qual o papel que a gente aqui vai tendo como consumidor, né, e vai tendo mais informação também, então a questão de transparência aqui também vai ser bastante importante nesse processo. Vamos trazer, então, nossa discussão aqui para a prática, para o nosso ouvinte compreender bastante. Digamos que eu queira produzir hidrogênio verde aqui no Brasil. E chego para o Santander. Karine, eu quero montar uma fábrica, eu já tenho uma startup aqui fazendo parceria para desenvolver tecnologia de produção do combustível do futuro. O que é que o Santander pode fazer por mim? A gente vai olhar o projeto, né? Então, eu acho que aqui tudo parte também, Rosana, que eu acho que é aquela conversa que a gente começa lá no começo, né? Que tem um fator econômico também, assim, como é que o projeto está estruturado, né? Então, e aí as características básicas de um projeto mesmo. Então, com certeza a gente vai ter um olhar muito atento, né? Por se tratar de uma tecnologia nova, de entender esse mercado, como a gente teve e começa lá atrás como um dos pioneiros na energia eólica aqui no país, né? Então a gente participa desde os primeiros leilões, por exemplo, quando a gente fala de eólicas, bem no comecinho do mercado, quando muita pergunta ainda não tinha uma resposta muito clara, né? Então tem uma parte que vamos olhar isso com muita atenção, porque faz parte do nosso plano, né, não só migrar portfólio, mas de fato também apoiar a transição que a gente fala, né, dos nossos clientes, mas a gente vai olhar o projeto, como é que o projeto está estruturado, quais são, na verdade, todos os fatores ali também econômicos, de mercado que aquele projeto tem, né? Então, eu acho que é a combinação mesmo, assim, do que pode ser, né, uma tecnologia, do que pode ser uma solução importante para a questão de net zero, com toda a parte do econômico, né, e da estruturação de um bom projeto.
Bem, a gente está alinhada no sentido de que tanto empresas quanto companhias do mercado financeiro elegeram o sistema ESG como fundamental na sua trajetória, no seu modelo de negócios. Me parece que a percepção por parte da população não é tão clara assim. Então, eu vou citar um exemplo. Vocês, né, o Santander, vocês têm um portfólio de negócios socioambientais muito amplo, que já atingiu, inclusive, a marca de 27 bilhões de reais, né? São vários projetos de energia renovável, microfinanças, emissão de dívidas verdes, venda dos CBIOS, que a gente comentou agora há pouco, né? Dos créditos de descarbonização. Só que, apesar de todo esse portfólio riquíssimo voltado para a agenda ESG, apenas 12% dos clientes conhecem, de fato, as ações realizadas pelas instituições financeiras em geral. Por que é tão difícil para a população, Karine, visualizar o impacto que é gerado por um banco? É muito interessante, né? A gente também vê, enfim, vê diferentes pesquisas com relação a isso. Outro dia eu ouvi de uma pessoa que eu achei interessante isso, falando, olha, o ESG, enfim, ele é uma discussão de setor privado, né? Ele é uma discussão de empresas, principalmente. Ele não é uma discussão de pessoa física, de consumidor. Foi a primeira vez que eu ouvi esse ponto de vista, né? Que eu acho que a gente está tão acostumado com o termo, enfim. Agora, eu acho que tem uma das coisas que a gente vê, né, ao longo aqui, Rosana, que, de fato, assim, como que a gente traduz isso para o dia a dia das pessoas, né? Então, quando a gente começa a financiar, por exemplo, o painel solar no varejo, nas agências, uma das coisas que a gente queria era isso, assim, a gente queria levar para a pessoa física uma possibilidade, então era uma das coisas. Agora, ainda é muito distante, né? Ainda é uma conversa que geralmente as pessoas atribuem isso ou com cuidado ao meio ambiente ou com questões sociais, né? Mas é difícil entender como é que isso funciona mesmo quando a gente está olhando para o impacto de um banco como um todo. Eu acho que tem uma questão, de novo, de aproximar linguagem, de explicar melhor também o que se faz, das pessoas terem mais acesso e se questionarem mesmo também como consumidoras com relação a isso. Mas eu acho que ainda tem também uma percepção e uma falta de entendimento de que geralmente essas questões de sustentabilidade estão ligadas com coisas mais simples mesmo, né? Ou com cuidado com o meio ambiente, ou com uma ação social, enfim, que são esses projetos, enfim, e são ações que estão mais perto do dia a dia das pessoas, né? Ainda parece um pouco complexo entender isso quando você olha para o impacto de um banco. Agora, com certeza, quando você olha, por exemplo, a operação de microfinanças, que a gente tem também há 18 anos, que é o Prospera Santander Microfinanças, eu adoro estar com cliente também, enfim, e ir para a rua, né? Enfim, infelizmente com a pandemia a gente está mais preso em casa, não estou andando tanto por aí, mas assim, quando você vai, conversa com o empreendedor, com a empreendedora, 70% são mulheres, né, do Prospera, por exemplo, clientes Prospera, e você pergunta assim, que mudança que isso fez na sua vida, né? Ela consegue perceber, né, como que ela melhorou o negócio que ela tem, né, como que ela melhorou a qualidade, né, enfim, da comida que ela põe dentro de casa, né, como que eventualmente ela deu ali algo, né, de educação para o filho, por exemplo, que antes não conseguia dar. Então a gente tem vários casos em 18 anos do Prospera de primeiras gerações de filhos que estão indo para a universidade. Né, de histórias de muita luta ali, dos clientes que são empreendedores informais, homens, mulheres, e que, de fato, o fato, né, de ter empreendido, de ter conseguido melhorar o negócio, de ter o apoio do Prospera, fizeram com que os filhos fossem para a universidade. Né? Então, talvez se você perguntar, a pessoa não vai conseguir te dizer isso. Né? Mas eu acho que esse, por exemplo, o papel da inclusão financeira, o papel da microfinança, ela é fundamental em termos de impacto. Né? Agora, como é que você traduz, como é que você transforma isso em percepção? Aí, enfim... De fato, temos que pensar mais. O atendimento ao pilar social da agenda ESG passa necessariamente pela redução de taxas para a população? Porque hoje as pessoas perguntam, né, elas se veem sempre com aquele questionamento. Os bancos só enriquecem e a população cada vez mais tendo que pagar juros absurdos, taxas estratosféricas. A Selic cai, mas o juro para o consumidor não cai. Eu acho que ele passa pelo uso correto do produto correto de crédito, Rosana, também. Né? Então, acho que aqui tem um papel também de educação financeira que é bem importante, tem um papel de venda correta que é bem importante. Né? Então, você tem produtos que são diferentes, e produtos que, de fato, não são produtos de crédito corriqueiro, né? Como a gente sabe disso. Então, acho que aqui tem muito do papel, assim, de como é que a gente também usa direito, né? De como é que a gente educa, como é que a gente tem mais transparência também na questão de qual é o produto certo para o momento que você precisa. Você acha, então, você está me dizendo, Karine, que a população brasileira ainda carece de maior consciência e de maior
Educação no que se refere ao papel de um banco? Eu acho que, no geral, e aí nem sei o que acho, assim, mas tem várias pesquisas, na verdade, dessa questão da educação financeira mesmo, né? E aí não estou... eu acho que esse é um esforço, na verdade, que a gente tem que fazer. E por isso, por exemplo, na própria Base Nacional Comum Curricular, a educação financeira entrou como um tema recentemente. Então, a gente precisa entender mais sobre isso. Acho que a gente precisa ter uma cabeça mais, né, de pensar essa questão da poupança. Então, o brasileiro tem um nível de poupança pequeno, né? E aí não estou nem falando de uma questão só de pobreza, né? Então, Rosana, não estou nem discutindo a questão de pobreza só aqui. Mas, no geral, os índices de poupança no Brasil são pequenos também, né? Então, óbvio que esse fator tem que ser levado em consideração. Mas a gente sabe que, assim, a gente precisa entender mais sobre isso, independente só de classe social, mas a gente precisa entender mais sobre educação financeira, sim. Bem, a gente poderia ficar aqui o programa inteiro falando das iniciativas sustentáveis do Santander Brasil intramuros, mas eu quero sair. E quero agora abordar com você a questão da defesa da Amazônia, né? Vocês participaram juntamente com 2 outros grandes bancos privados do lançamento desse plano de defesa da Amazônia. Então, conta pra gente que iniciativas a gente pode esperar desse plano, se você está otimista, se de fato há um ambiente agora favorável à implementação de medidas nesse sentido. Eu acho que desde o momento, desde o do princípio, né, quando a gente começa com um plano conjunto entre os três bancos, e é interessante aqui, né, essa visão também, como que a pandemia também tem influenciado. Eu acho que a primeira iniciativa de colaboração, na verdade, nesse nível, foi durante os primeiros momentos ali também do Covid, que os 3 bancos se juntaram nas ações sociais de combate à pandemia, né? Então, acho que foi o primeiro momento onde, de fato, os 3 olharam e falaram, vamos, aqui a gente precisa fazer e pode fazer alguma coisa de maior impacto junto. E que depois acabou levando também essa visão do Plano Amazônia, né? E no Plano Amazônia, acho que tem uma agenda ali, são 10 pontos, enfim, que estão públicos também no site, e a gente tem trabalhado, então, com os 3 bancos em alguns eixos principais e sempre nesse princípio. Tem algumas coisas que a gente tem que fazer junto, tem que entender junto, tem que ir junto como setor, até para que o setor, né, e para que isso se instale de uma maneira muito mais estrutural também no Brasil, e algumas coisas que a gente vai fazer e já faz, na verdade, de forma individual, como cada um dos 3 bancos é concorrente, né? Então, temas, por exemplo, como a questão do financiamento de culturas sustentáveis, né? Então, culturas que são próprias da região amazônica, como cacau, como açaí, como castanha, né? A gente, então, tem um compromisso entre os 3 bancos de ampliar o financiamento para essas culturas, né? E o que a gente entende aqui como culturas. Agora, cada um dos 3 bancos vai atuar e está atuando nessa frente. Se pegar aqui o exemplo do Santander, eu acho que um passo bastante importante que a gente está dando, Rosana, a gente já tinha uma atuação em alguns estados da Amazônia e a gente cria agora uma nova rede comercial, que é a rede norte-amazônica, né? Então, a gente abre agora, nos próximos anos, de 10 a 15 agências na região, então a gente pegando os 4 estados, né, pegando Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre, e a gente aqui, então, está olhando, assim, não só como é que a gente leva, obviamente, todo o serviço financeiro corriqueiro, tudo que a gente tem como agência, mas principalmente que olhar que a gente precisa ter diferenciado ali na região, por exemplo, entendendo como é que funcionam as culturas sustentáveis e como é que a gente pode financiar, né, essas culturas. Então, eu brinco que às vezes é mais fácil a gente, né, a gente tem um compromisso também aqui de uma linha, não falando de Amazônia, mas geral, de 5 bilhões para saneamento, né, logo depois do marco de saneamento, mas eu brinco que às vezes é mais fácil a gente entender como fazer 5 bilhões em saneamento do que fazer, enfim, algumas dezenas de milhões aqui para o financiamento das culturas sustentáveis. Então, essa iniciativa da gente ir para a região com mais foco, né, com uma visão de trazer também talentos locais para dentro da rede do Santander, para entender sobre as características, o que tem ali de potencial, e com uma visão diferente ali, para, né, não só de replicar o modelo daqui para lá, eu acho que também já é um avanço aqui quando a gente olha para a questão do Santander, tá? E outros assuntos, né, que envolvem mais as questões mesmo de risco socioambiental, de como a gente monitora, né, de como a gente olha e vai avançando nessas questões também que são dinâmicas, Rosana. Assim, a gente aqui como Santander tem a prática de risco socioambiental também há 17, 18 anos. E eu me lembro, por exemplo, nos últimos 3, acho que 4 anos para cá, a questão da água, né, estresse hídrico, de como é que isso afeta os nossos clientes, obviamente ela vem ganhando também uma proporção maior, até a questão de mudanças climáticas tem impacto nisso. Então, todos os processos que a gente tem de risco socioambiental também foram atualizados.
E, obviamente, agora as questões, né, ambientais, as questões de desmatamento, elas também vão sendo incorporadas. Então, eu acho que assim, você ter o processo, né, como a gente tem no Santander, um processo robusto estabelecido, sempre vão ter questões que a gente vai precisar ir melhorando, vai precisar entendendo o que mudou em termos de contexto, como é que a gente incorpora isso no dia a dia, que é o que a gente vem fazendo, né? Agora, acho interessante o ponto de partida, financiamento das culturas sustentáveis, porque daí você gera uma bioeconomia na região. A partir disso, você torna a atividade mais atraente para os ribeirinhos, para aquelas comunidades, elas não se sentem mais reféns nem atraídas por grileiros, desmatadores, por toda aquela operação ilegal que rola hoje na Amazônia, né, Karine? É um círculo virtuoso. A gente acredita nesse potencial, né? Eu acho que assim, você tem, e por isso que também quando a gente olha para a rede norte-amazônica, a gente também fala, tem muito talento local, né? Então, acho que a gente também tem aprendido muito isso. E com certeza, Rosana, a gente acha que tem um potencial muito grande no Brasil. Agora, tem uma desestruturação também quando a gente fala de bioeconomia ainda, né? Então, também a gente está olhando muito para a questão da bioeconomia, tentando entender, né, tudo que hoje se tem no Brasil, o que não se tem também em termos de informação, né, do que precisa de fato para a gente acessar alguns mercados internacionais. Então, bioeconomia também é um campo onde a gente está se aprofundando, conversando com muita gente também, tentando entender um pouco onde e quais são as melhores formas da gente atuar. Mas, sem dúvida, a gente quer, e a partir do momento que a gente caminha também pela região, a gente vai conhecendo ótimas iniciativas ali, ótimos grupos produtivos, né? Então, acho que cada dia, de fato, acho que nessa jornada, cada dia tem sido um aprendizado enorme para a gente. Agora, Karine, eu me lembro que, por ocasião do lançamento desse plano da Amazônia, um dos representantes de um dos bancos disse que não iria mais financiar empresas que trabalham com carne advinda de área, né, de pasto, onde houve desmatamento. Então, minha pergunta para você é a seguinte: como é que vocês segregam, como é que vocês escolhem as empresas com as quais vocês trabalham? Por exemplo, uma empresa que tem histórico de má governança porque tem casos de corrupção, uma outra empresa que tem uma questão do passivo ambiental gravíssimo. Vocês dão oportunidade para que elas se regenerem, entre aspas? Vocês já excluem do portfólio? Como é esse critério de avaliação das empresas? Então, Rosana, tem níveis diferentes, né? Então, você tem aqui então, um processo que eu estava comentando, assim, risco socioambiental dentro de riscos, né? Tem processos que valem para todos, né? Então, questões de legalidade, questões de, né, de trabalho escravo ou de áreas embargadas, você pega toda a carteira hoje do agronegócio, né? E a gente vem crescendo bastante também no financiamento do agronegócio, então a gente precisa fazer isso de uma forma absolutamente responsável, e faz isso de uma forma responsável. A gente tem um sistema de monitoramento 24/7, que se aparece um alerta de embargo, por exemplo, né, ou se aparecem questões que de fato são ilegais, né, a gente tem a prerrogativa de encerrar o contrato com o cliente. Tá? Então, isso está em contrato, por exemplo. Tá? E tem outras situações que dentro desse processo de risco socioambiental, a gente avalia anualmente empresas dentro de setores que são mais críticos, né? E então faz uma análise muito profunda daquela empresa, um relatório muito profundo daquela empresa. Quando aparece alguma situação como essa, por exemplo, então, de novo, cada empresa vai ser analisada, né? Então, pode ser uma coisa que é tão clara que, de fato, a gente aí tem discussões internas e tem a prerrogativa de fato, que a gente chama de chamar a operação, de vencer a operação, e tem outras que a gente, assim, na maioria das vezes, e essa é uma prática, mas a gente vai perguntar, a gente vai pedir documentação, a gente vai querer entender o que está acontecendo e ver, assim, tem a possibilidade de reverter, não tem a possibilidade de reverter. Então, acho que também aqui você tem esses dois níveis, né? Coisas que são claras, né? Que aí a gente tem as prerrogativas, já tem o sistema, já tem uma árvore de decisão, enfim, no próprio back-office, e situações que, de fato, a gente entra com o cliente, a gente entende mais, enfim. E, obviamente, o sistema financeiro, né, toda a questão de compliance, enfim, todas as questões aí regulatórias, que aí a gente tem um filtro bastante alto também para isso. Mas isso faz parte do dia a dia de banco, né, do dia a dia aqui do Santander há bastante tempo. Mas, de novo, nem tudo é tão linear, né? Então, tem coisas que são e tem coisas que, de fato, a gente vai engajar com o cliente. Eu acho que nesse período, né, Rosana, que a gente estava falando aqui também de transição, de net zero, enfim, de neutralidade climática, né, da gente conseguir reduzir as emissões, a gente vai também viver muito dessa questão da transição, né, e de como é que setores que, de fato, hoje são altamente emissores, também vão precisar de recursos para fazer a transição.
né? Então, eu acho que isso também é uma discussão que a gente já vem, com certeza, tendo aqui dentro e já vem, enfim, trabalhando com alguns clientes também nisso, mas que mais e mais vai aparecer, né? Então, como é que a gente olha também para frente, né? Como é que a gente ajuda as empresas a darem esse salto? Eu acho que esse é um ponto que cada vez mais vai aparecer também. Eu tenho a sorte de cada vez mais entrevistar grandes líderes, estou falando das mulheres nos postos de comando das grandes empresas, você é uma delas, Karine. Mas a gente sabe que, infelizmente, a representatividade feminina nos conselhos de administração no Brasil ainda é muito baixa, em torno de 7% das vagas. Conta pra gente como é essa questão da equidade de gênero aí no Santander Brasil. Olha, Rosana, acho que a gente sempre tem muito ainda que caminhar, né? Mas eu fico muito feliz aqui, eu acho que das políticas que a gente tem, dos números que a gente vem tendo. Então, assim, você citou a questão de conselho, a gente quando pega os órgãos de governança, né, que são o conselho propriamente dito, e os comitês, a gente tem 34% de participação de mulheres, né? Então, hoje, se pegar só o conselho de administração, a gente tem 9 conselheiros, tem 3 mulheres, tem 33% aqui. E isso é de uma maneira também ativa, né? De uma maneira entendendo o quanto que isso é importante, por uma questão, inclusive, de formas de pensar diferentes. Então, aqui dentro do banco também tem programas, enfim, de desenvolvimento de liderança feminina. Então, acho que esse é um tema muito, enfim, trabalhado aqui dentro do Santander, que eu fico feliz também de ver a agenda avançando, né? Eu também, enfim, mesmo quando a gente está se relacionando com o cliente, né? A gente às vezes entra numa sala que ainda tem muitos homens, às vezes a gente entra numa sala que tem muitas mulheres aqui, mulheres na tomada de decisão. Então, eu também fico muito feliz em ver os avanços. E eu acho que aqui, como Santander, a gente tem um direcionamento bastante forte para essa questão, né? Então, tanto na questão dos números, mas também na questão de participação, de expressão, de se colocar de fato, né, enfim, como lideranças aqui dentro. Não só na questão feminina, né, Karine? Eu acho que hoje essa É, agenda ESG está muito voltada também para a diversidade racial, para a questão sem dúvida. LGBT+, orientação sexual, enfim, de tentar contemplar todas as minorias. Não, sem dúvida. Eu acho que a questão racial também, assim, a gente vem evoluindo também numa perspectiva, né, na visão de números e sabendo que tem um caminho longo, né? Então, acho que aqui não só a questão da entrada, né, de mais pessoas negras na organização, mas também de programas, como eu comentei também com mulheres, mas para a gente perceber, reconhecer, conhecer, né, as pessoas que já estão dentro da organização e que são talentos, né? E que às vezes acabam ficando dentro de uma... São 45 mil pessoas, né, Rosana? Então, acho que aqui tem um esforço direcionado, assim, vamos conhecer as pessoas, né? Como é que a gente dá mais exposição, como é que a gente pensa em experiências também em diferentes áreas, né? Porque eu acho que também tem um componente da diversidade que é isso, né? Como é que a gente também é mais plural enquanto profissional, né? Em termos de formação. Então, acho que essas duas coisas se cruzam, né? Então, tanto, por exemplo, a questão racial, a questão das mulheres, mas também com essa visão de formação, de conhecimento, que a gente valoriza muito aqui também no Santander. Karine, hoje se fala muito em sustentabilidade atrelada à inovação com propósito. Por um tempo, os jornalistas perguntavam, né, para os representantes, para os CEOs dos bancos, vocês têm medo das fintechs? Né, de que maneira isso ameaça a hegemonia dos grandes bancos? Como é hoje que vocês tratam essa questão das parcerias com as startups? De que forma vocês fomentam esse ambiente inovador? Eu acho, Rosana, aqui no Santander, assim, a gente fala, a gente tem um ecossistema, né, do Santander, a gente tem várias fintechs aqui dentro também. Então, acho que aqui tem um ponto que é reconhecer o que está acontecendo, reconhecer transição, reconhecer modelos novos e também como é que a gente consegue viver o melhor dos dois mundos, né, que é viver o mundo da inovação, mas também viver o mundo do banco que tem uma solidez financeira que aguenta uma inovação também no longo prazo, né? Então, acho que é isso que a gente tenta também fazer aqui no Santander. Assim, a gente reconhece, né? Reconhece as inovações, reconhece o que o cliente está pedindo, reconhece as mudanças de mercado que estão acontecendo e inova aqui dentro, seja pelo ecossistema, com várias empresas que a gente tem aqui, né? Então, você tem a Sim, tem a Endia, tem a Pi, enfim, tem várias empresas nesse ecossistema do Santander que tem características de fintech. E como é que a gente, de novo, usa o melhor dos dois mundos, que é a solidez, com a inovação aqui também. E, de novo, eu acho que aqui, quando a gente está falando das outras questões ESG, isso acontece com vários setores, né? E quanto mais a empresa também estiver preparada, quando a gente está falando, por exemplo, da questão de economia circular, né, da questão das grandes empresas repensarem processos, é um pouco disso também, né, Rosana? Como é que a inovação, na verdade, vai transformando o seu modelo de negócio.
e a gente tem buscado fazer isso da forma mais eficiente possível aqui no Santander. Karine, para terminar, eu queria que você trouxesse o relato pessoal, né? Até para inspirar as pessoas que estão nos ouvindo. Você, como mulher, não precisa dizer que nós mulheres somos mais bem preparadas, mais bem qualificadas para assumir a agenda ESG, não, tá? Mas conta para mim. Você que disse, Rosana, você que disse. Mas conta para mim, como é o seu dia a dia nessa seara? O que é que você sente? Quais são as suas ambições, aspirações? Divide com a gente assim, mais o lado mais emotivo da coisa, mais sentimental. Rosana, é super interessante você me perguntar, que teve, enfim, no Dia das Mulheres, eu fui pedida para escrever também um pouco da minha história, né? Então teve, enfim, como comunicação interna mesmo e tal. E foi interessante pensar nisso, né? Porque eu acho que a gente, enfim, trabalho desde cedo também, estou no mercado financeiro há muito tempo, e você vai passando, enfim, pelas coisas e às vezes passa um pouco despercebido. E foi legal de eu ter que pensar sobre isso também. Então, eu lembro que quando eu escrevi isso, eu lembrei de uma primeira reflexão que, assim, eu entrei muito cedo. E fui efetivada, entrei como estagiária e fui efetivada com 19 anos. A única pergunta que um vice-presidente me fez foi: filha, quando você vai ter filho? Né? Isso foi lá em 1997, 96. E assim, era aquilo que eu estava pensando naquele momento, né? Então, acho que desde aí, você fala, nossa, 20 anos depois, muita coisa mudou, né? Eu acho que, de fato, essa questão de ter voz e de se posicionar, né? Então, eu sou uma pessoa que falo, né? Que falo o que eu penso, que não deixo de me posicionar nas conversas, enfim. Então, acho que isso é importante. Assim, eu tenho 2 filhas, né? Então, acho que, antes de tudo, eu sou mãe. Então, isso eu sempre reforço muito aqui. Então, sou profissional, sou executiva, mas sou mãe, né? Sou mãe que vê lição, sou mãe que acompanho na escola, né? E sou mãe que falo para as minhas filhas, de fato, que a gente tem que se preparar, mas a gente tem que confiar muito na gente também, né? Eu acho que esse fator da autoestima, de se sentir capaz, né? De sentir que a gente pode fazer. E, de novo, que isso não é uma discussão que é só para as mulheres, né? E como é que essa combinação, na verdade, e esse trabalho conjunto de sociedade, né? Eu acho que a gente não pode se colocar numa luta entre homens e mulheres, que só vai funcionar, e só funciona. Em casa eu tenho um exemplo maravilhoso também de pai, de marido, enfim, que está junto em tudo, que está sempre, enfim, acompanhando tudo da vida das meninas também, que não é um ajudante, né? Então, isso era uma das coisas também que eu escrevia. Então, eu acho que essa questão, na verdade, só funciona quando, de fato, for uma questão de sociedade, né? De como é que a gente, como sociedade, na verdade, se apoia. E, às vezes, eu estou numa atividade produtiva, às vezes eu não estou numa atividade produtiva, e, de verdade, a gente vai se organizando como sociedade. Então, acho que tem algumas coisas que a gente vê e hoje dá risada, tem algumas coisas que ainda sai brava, mas, enfim, eu acho que reconhecer isso, mas ter muita firmeza de propósito, do para que a gente trabalha, eu acho que me ajuda aí, enfim, a levar essa agenda para frente. Com muito orgulho, muito feliz de ver o movimento hoje, né? E 20 anos depois, de fato, ver como isso tem evoluído e que isso passa a ser uma conversa mais de estratégia, né, do que um assunto paralelo. Na verdade, desde os conselhos de administração até a gestão, até os investidores. Então, eu me sinto muito feliz. Me sinto muito feliz de ser mulher nessa posição, Rosana. Muito bem, Karine, adorei te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Sempre muito bem-vinda. E eu te espero numa próxima oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho aí no Santander Brasil. Um beijo e até mais. Obrigada, Rosana. Um prazer. Um beijo. Eu conversei com Karine Bueno, superintendente de sustentabilidade do Santander Brasil. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site e no aplicativo da CBN, ou então no seu agregador preferido de podcast. Colaboraram comigo nesse programa minha produtora querida Gabriela Rangel, trabalhos técnicos da Débora Gonçalves, da Priscila Gubiotti e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.